Bom, olha, eu não sei o que te trouxe até esse vídeo. Eu não sei por que você está aqui, mas eu tenho certeza absoluta que não é à toa que esse vídeo chegou para você. E com certeza pode ser que você esteja passando aí por um momento que as coisas não estão dando tão certo. Ou você tá com essa sensação. Porque, de fato, às vezes, antes de uma coisa dar muito certo, ela dá muito errado. Existe a teoria do caos. E existe várias coisas que eu demorei muito para eu aprender. O que antecede uma grande mudança. E é nesse vídeo aqui que eu vou tentar explicar o que depois de muito tempo, depois de tanto de dar murro em ponta de faca mesmo e de muito esforço, é que eu aprendi o que eu vou compartilhar aqui nesse vídeo. Por que, meu Deus? Por quê? Que certas coisas estão acontecendo? Por que tá tudo travado? Por que tá tudo tão caótico? Eu não consigo ver. Por que, minhas maravilhosas, os avanços, às vezes, eles vêm de momentos anteriores, de muitos processos caóticos, de catarses, de enevoamento mental, de dúvidas, de questionamento. Sabe quando a gente passa a questionar até coisas que para nós já estavam claras? Né, começa a duvidar de novo do nosso caminho, começa a se questionar, a se perguntar, e aí vem toda aquela fase de desespero, de crise existencial. Por muito tempo, eu me sentia assim, sabe? Por exemplo, até com o meu processo mesmo, aqui com o YouTube, eu tenho um outro canal. Quando eu comecei, já me preparando, sabendo que YouTube é um projeto a longo prazo. Então, eu me preparei muito nesse sentido. Bom, quando eu comecei a me deparar com as dificuldades, quando eu comecei a me deparar com esse momento de caos, eu desesperei. E foi um momento que eu passei a questionar tudo de novo. Até mesmo a minha profissão como terapeuta, sabe? Como mentora de mulheres. Então, tudo isso veio assim, fortíssimo pra mim. E eu comecei a falar, nossa, eu devo ser uma péssima pessoa, eu devo ser uma péssima terapeuta, eu devo ser uma péssima comunicadora, porque dá tudo errado pra mim. Porque foram esses momentos de caos e que vieram e que eles chegam na nossa vida e tem um porquê. Porque ele traz um prenúncio de grandes avanços. E é isso que a gente precisa de ver. Porque, às vezes, o que está acontecendo é simplesmente que você está num processo de transição. Porque antes de certos avanços, existe o processo de trânsito, o período de trânsito. E é aquele momento que a gente sente que a gente está deslocado, que tudo está sem sentido de novo. A sensação de que eu estou perdida, sem saber para onde que eu tô indo, é esse momento de trânsito. Como se a gente tivesse perdido o controle. Né? Não tem mais nada nas minhas mãos. Está tudo desgovernado. E eu estou completamente desgovernada. Como se eu tivesse sem saber novamente para onde que eu tô indo. E de fato a gente perdeu o controle. Porque todo processo de mudança é igual a processos de avanço. Então, para eu avançar, eu entro num processo de mudança, significa que nada ficará no lugar. Pensa para você ver numa mudança. Quando você vai mudar de casa, o que acontece? Tudo fica caótico. Você tira tudo do lugar, tudo das gavetas, tudo fica completamente caótico. Eu até chego a suspirar quando eu penso em mudança de casa. Ai, mas eu vou dar licença que eu vou até prender meu cabelo, tô com calor. Pensar nisso, entendeu? Quando fica tudo fora. E quando é arrumar armário? Quando você vai arrumar armário? Fica aquela confusão. Tipo assim, antes o armário que tava bagunçado, né? E aí na hora que você vai arrumar um armário, aí você tira tudo dentro do armário. E aí o quarto também fica caótico. Aí às vezes eu fico até pensando, meu Deus, antes o armário tivesse bagunçado, que agora o quarto também tá todo bagunçado. Mas é isso, né? O processo de mudança
é muito dentro desse lugar o quão estamos preparados para lidar com o caos de ter que reposicionar tudo depois, de ter que tirar tudo para que tudo seja redirecionado para lugares ainda melhores. E aí a gente até entra nessa teoria do caos, onde tudo fica fora do lugar, onde muitas questões nossas são tiradas debaixo do tapete e são colocadas na nossa cara. E é nesse momento o pulo do gato, porque quando toda a poeira é levantada, a gente consegue perceber o que de fato estava nos aprisionando, o que de fato era o X da questão. Colocando aqui num exemplo do meu caso, quando a teoria do caos aconteceu dentro do meu canal, uma das coisas que saíram para debaixo do tapete foi ainda o tamanho da minha insegurança, o quanto eu ainda não me sentia capaz de fazer aquilo que eu tanto queria. Então, isso levantou tantas memórias, tantos modus operantes que eu tenho no meu dia a dia, que eu precisava de olhar, que eu precisava de reajustar para fortalecer a minha autoconfiança de um lugar mais seguro e não de um lugar externo, de uma aprovação externa. E aí é quando você se lembra que existe o outro lado do rio. Embora você tenha a sensação de que parece que você não vai dar conta, de que não vai ser possível, porque no meio do caos é isso, essa sensação, meu Deus, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir. Só que aí quando você compreende que ainda há o outro lado do rio, quando você compreende que você vai ter que passar pelo caos e logo depois você vai ter que lidar com uma outra etapa que tem muito mais a ver com reposicionamento, tem muito mais a ver com avanços e tem a ver com frutos. Porque você começa a ver resultados que antes você não via, simplesmente por você ter passado pelo caos, olhado por aquilo que você precisava de olhar. E aí sim, isso vira um processo. É importante a gente entender que tudo, absolutamente tudo que você faz é um processo. Só que é aí que acontece a questão. Nesse momento é que muitas pessoas desistem. Entende? Quantas mil vezes você já não pensou em desistir? Eu mesma, contando aqui as questões do YouTube, eu quase desisti. Eu falei, eu não quero mais, não tem como mais eu continuar. Já não tá mais saudável, já não tem mais nada o que fazer. Então eu praticamente não, porque eu continuei, mas eu quase desisti. Mas quase mesmo, não foi? Muito quase. E o que muitas vezes acaba impedindo mesmo a gente de continuar? Talvez, não sei, se passou aí pela sua cabeça a palavra medo. Às vezes é esse medo. O medo de não dar conta, o medo de não ser o suficiente, o medo de não conseguir. Só que a gente se esquece que se a gente sente medo é porque nós estamos exatamente no caminho certo. Porque quando a gente sai da nossa zona de conforto, ou seja, tudo é tirado de ordem. Então eu estava acostumada com uma ordem. A partir do momento que vem as mudanças, que vem o caos, tudo é tirado de ordem. Então meu sistema de segurança fica assim, alerta, perigo, tudo saiu do lugar, perigo, entendeu? Risco iminente. Pode ser que o trem tá perigoso. Mas porque a gente tá saindo de uma zona conhecida. E o avanço é justamente isso. É quando você teve a capacidade de sair do conhecido, de ir além. Pensa, avançar no caminho, vitória, chegar no pico da montanha, é isso. É quando você, mesmo com medo, porque o medo vai sempre estar na sua cabeça. Não pense e não se ilude, minha maravilhosa, que o medo vai, em algum momento da vida, ele vai parar de existir. Não vai, não. Ele vai continuar ali. E que bom, porque ele tá te indicando que você está realmente saindo de uma zona conhecida e indo para uma zona desconhecida. E é talvez exatamente por isso
que você vai conseguir chegar onde você quer. Por quê? Se a gente quer uma coisa diferente, a gente não pode continuar fazendo as coisas de um jeito já conhecido, porque a gente vai ter aqueles mesmos resultados. Mas se a gente faz as coisas com uma nova estratégia, com uma nova dinâmica, de um outro lugar, com uma nova postura, aí sim nós vamos conseguir novos resultados. Mas o medo, ele vai estar lá gritando, principalmente se forem ações que você não está acostumado a fazer. Porque você simplesmente vai estar indo contra um modus operandi. E olha que esse modus operandi, às vezes, é seu, de uma estrutura fixa que você já tem aí na sua vida, e às vezes é um modo operandi também que você está indo contra a um sistema. Nós, mulheres... Palmas pra gente. Momento de pausa. Porque nós, mulheres, a gente tem treinamento, a gente tem, na verdade, diploma, entendeu? PhD nessa coisa de ir contra o padrão, não é mesmo? Porque senão a gente continua, infelizmente, na mesma, né? Quantas lutas ganhamos por causa disso. Então, você imagina, você está indo contra os seus próprios modus operantes de padrões, de coisas que você construiu ao longo de uma vida inteira, e mais aqueles padrões que colocaram para nós de forma coletiva. Gente, quantas mil vezes, né? Até essa questão de nós mulheres empreendedoras, eu falo nós, eu não sei se você é, mas eu sou uma mulher empreendedora. E quantas coisas eu tive que contra, inclusive postura, maneira de falar, não é mesmo? Às vezes a gente vai contra um sistema. Não sei se vocês lembram, mas há um tempo atrás, para quem teria autoridade no mercado, autoridade aqui na internet, usava terninho, cabelinho preso, não é mesmo? Batom vermelho, autoridade. Às vezes, aqui ó, eu aqui ó, toda desmazelada. Posso e tenho autoridade porque eu tenho vivência. Então, até para eu quebrar esse padrão, falar, não, eu posso ir na frente da câmera exatamente como eu estou vestida e assim passar autoridade, é uma quebra de padrão. E aí esse sistema de alerta, ele se acende mesmo, gente. A gente sente que tá fazendo uma coisa errada, entendeu? E aí que tá o pulo do gato, minhas maravilhosas. É você continuar assim mesmo, com medo e até culpada. Porque ainda não chegamos onde? Do outro lado do rio. E aí você vai entendendo que é uma escolha. Escolher ir e continuar caminhando mesmo assim é uma escolha. E que cada escolha que você vai fazendo ao longo do processo está te preparando para o próximo passo. Então pode ser que você já está sendo preparada há muito tempo, talvez há anos atrás, para fazer o movimento que você está fazendo agora, ou o movimento que você quer fazer agora. Porque nós estamos num processo. E não é um processo pontual, é um processo de vida. Não a ponta solta. Tudo que você faz, cada escolha que você tem, te prepara para viver exatamente o que você vai viver amanhã. E aí vem um exercício para todas nós fazermos juntas, porque isso me ajudou bastante, que é o seguinte: veja hoje o que é que está na sua mão de fazer. Por quê? O que pode te impulsionar a não desistir do seu caminho, a fazer os ajustes que são necessários, a ir com medo mesmo e até enfrentar essa culpa de estar saindo do lugar conhecido, ao invés de eu querer fazer aquilo que não está na minha mão de fazer, do que eu não tenho o menor controle. Pegando um exemplo de vídeo, eu não tenho controle se esse vídeo vai chegar para muitas pessoas. Eu não sei se ele vai viralizar. Eu não sei se você vai gostar desse vídeo. Eu não sei. Eu não sei se a forma que eu falo pode chegar em você. Não sei. Isso não está na minha mão de resolver. Então eu não vou ficar aqui o tempo todo me questionando ou comprando curso XYZ para eu falar de tal maneira, para eu tentar fazer de tal maneira. Não, isso não está na minha mão. Porque é assim que eu consigo falar. É isso que eu tenho agora. Mas o que está na minha mão de fazer? Eu consegui escrever o meu roteiro, de eu conseguir fazer uma capa legal,
eu conseguir ver o que, que eu posso estudar aqui dentro para melhorar a minha entrega. Então, assim, o que está na sua mão hoje, que só depende de você. E o resto, que não tem, você não tem controle, não é para olhar agora. Só o que está na sua mão. E aí, quando você faz, quando você consegue fazer esse pequeno movimento, isso acaba trazendo uma sensação de empoderamento. Entende? E é nesse lugar, nesse pequeno momento, que você toma fôlego de novo. E aí, posso te dizer, você começa a entrar no tal famoso estado de flow e de sincronicidades. Porque se eu faço o que tá na minha mão de fazer, em prol daquilo que eu acredito, daquilo que eu sonho, eu entro num eixo aqui de sincronicidades. Sabe quando você começa a pensar assim, poxa, agora eu tô precisando de ver tal tema, e de repente esse tema vem e encaixa perfeitamente para você. Você pensa, poxa, eu tô precisando de falar com fulano, e essa pessoa vai lá e te manda mensagem exatamente no momento que você tá pensando. É o momento que você entra nesse estado de fluidez e você começa a ver que em movimentos daquilo que está na sua mão de fazer, surpreendentemente, você começa a ter respostas que você tanto buscava. Às vezes, lá no desespero e tentando tomar conta daquilo que não estava na sua mão. E aí isso te desbloqueia para quê? Para o próximo passo. E assim você vai caminhando. E deixa eu te falar, minha maravilhosa, eu tenho certeza que se você começar a prestar atenção nisso, você vai ficar cada vez mais próxima de viver os avanços que você tanto quer viver. Tá aberta para sincronicidades? Tá aberta para poder viver esses avanços? Então vamos juntas. É isso, né? Ficou legal? Ficou bom? Eu gostei. Não sei se vai agradar, se vai chegar, se eu vou conseguir visualização. Não sei. Isso não está na minha mão. Ah, mas deixa eu te contar um negócio. Outra coisa que está na minha mão de fazer aqui é pedir para você, por favor, se inscrever no canal, gente. Curte, comenta, compartilha. Meu canal é super novo, então quanto mais você me ajudar, essa mensagem maravilhosa vai chegar para outras maravilhosas e a gente pode aqui formar juntas essa força para a gente crescer nesse caminho tão lindo de autoconhecimento. Eu conto demais com vocês, viu? É isso. Um beijo e até o próximo vídeo.